Você percebe que sua voz fica muito cansada, talvez até com um pouco de rouquidão depois de falar muito? Neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre saúde vocal e eu vou te dar algumas dicas para não deixar que a sua voz fique cansada. Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner, há mais de 15 anos trabalho com treinamentos em comunicação pessoal e oratória e neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre saúde vocal, como evitar que a voz fique fatigada. Nos últimos dias, curiosamente, duas amigas me falaram que chegam ao final do dia com a voz muito cansada, às vezes até com rouquidão. E uma dessas amigas foi numa situação curiosa, porque eu estava justamente elogiando a energia, o pique, a vivacidade dela ao assistir uma live. Ela disse, pois é, eu falo com toda essa energia, com todo esse pique, mas chega no final da live e eu praticamente perco a voz, fico rouca e a minha voz fica visivelmente cansada. O que é que a gente pode fazer para evitar essa fadiga vocal? É lógico que as pessoas que trabalham profissionalmente com a voz trabalham a vida inteira para manter a sua voz limpa. Então são inúmeros exercícios que nós temos que fazer todos os dias, mas aqui eu vou trazer algumas das dicas mais básicas que todos nós podemos adotar no nosso dia a dia para evitar que a voz fique cansada, fatigada. Eu sempre cito o seguinte exemplo, imagine como que uma Daniela Mercury da vida consegue ficar 8 horas cantando e dançando em cima de um trio elétrico e no dia seguinte ela chega de novo no trio elétrico com a voz limpa como se nada tivesse acontecido. É claro que ali é muito trabalho muscular, é muito trabalho físico, é muito trabalho com a técnica da sua voz. E um pouco dessas técnicas todos nós podemos, eu diria até que todos nós devemos adotar no nosso dia a dia para evitar aquela voz com rouquidão, aquela voz um pouco sujinha, que demonstra exatamente a tal da fadiga vocal. Se você fica constantemente com a voz rouca, é bom prestar atenção nisso e talvez até procurar um auxílio médico, procurar uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo ou mesmo um otorrinolaringologista, porque eu sempre digo que a rouquidão é sintoma. Ninguém deve dizer a minha voz é rouca naturalmente. Se ela está há muito tempo rouca, convém sim procurar ajuda. Mas então, vamos às dicas de o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para evitar que a voz fique cansada. Primeiramente, nós devemos preparar a voz quando vamos usá-la profissionalmente, fazer uma apresentação, ler um texto em público, apresentar uma palestra, um projeto, enfim, quando nós vamos usar muito da nossa voz. Nunca negligencie isso que a gente chama de aquecimento vocal, que na verdade é uma preparação de toda a musculatura do nosso aparelho fonador para que ele funcione direitinho. Você já deve ter percebido que quando acorda, você está com aquela voz de travesseiro, com a voz meio assim, meio cansada, mais grave do que o normal. Então nós precisamos acordar toda essa musculatura com alguns exercícios que são simples. Então nós vamos falar de exercícios de aquecimento vocal e também de exercícios de preparação dessa musculatura para usarmos a voz na colocação correta. Por exemplo, de que forma nós podemos preparar a nossa voz antes de falar, de que forma nós podemos aquecer essa voz. Um dos exercícios que eu mais gosto de fazer é aquele em que a gente simula um bocejo. Então vamos lá. Vai te dar a vontade de bocejar de verdade. Esse exercício é ótimo porque ele desce a laringe, sobe o palato, que é exatamente a abertura de boca que a gente usa para cantar e para falar e que nos dá essa sensação de onde é que a gente deve então colocar a nossa voz. Então, simule bastante ou provoque o seu bocejo, que esse faz parte sim dos seus exercícios de aquecimento e de preparação da sua voz. Outro exercício que também nos ajuda a sentir esse movimento de descer a laringe é o exercício que a gente chama de fingir que está chupando um espaguete imaginário. Então você vai fazer isso em exercícios curtos e exercícios longos, assim, ó. Ou nos mais curtinhos. E vai sentir que a sua laringe desce. Isso tudo significa que você está trabalhando toda a musculatura que envolve o aparelho fonador, portanto está fazendo ali musculação, está treinando a sua musculatura para que ela permaneça ativa, para que ela permaneça viva. Para aquecimento propriamente dito, é bom nós fazermos os exercícios com M, e aí você pode até pedir os exercícios mais da área do canto, por exemplo, mi, 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 mi,
esse M, ou aqueles de boca que usa, que na verdade é o som do M mesmo, fazendo e você vai trazendo essa sonoridade para frente a ponto de sentir vibrar os seus lábios. Você encosta levemente os lábios para conseguir fazer esta vibração. Mi, ma, me, e assim por diante, para sentir a vibração da voz aqui na frente. Outros sons que nos ajudam a trazer a voz, a sonoridade para frente são os sons com V, com J e com Z. Então, vi, 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 G, 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 Z, 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 Z. Todos eles ajudam a trazer essa sonoridade para frente. Nós falamos ainda há pouco sobre a abertura da boca. É como se você tivesse uma catedral dentro da sua boca. Você desce a laringe, sobe o palato e fica com aquela abertura interna. Então, cuidado sempre com os sons com a vogal I, porque ele dá muita abertura horizontal e pouca abertura vertical, que é a que a gente mais busca. Então, tentar fazer mais sons de A e sons de O. Já falei isso em outra ocasião, mas sempre que fizermos o som de A, cuidar para ter o A com a boca de O, para trazer esse som de forma mais bonita. Para soltar a musculatura, mantê-la ali ativa e acordada, mascar chicletes imaginários. Você pode fazer as caretas mais feias do mundo. Torta mesmo a boca, exagera fazendo esses exercícios que você vai sentir que solta toda a musculatura. A gente não percebe, mas a gente vai acumulando muita tensão nos músculos do rosto. Então solta tudo. Pode fazer massagem nos ombros, solta toda essa musculatura que talvez esteja aí muito rígida e forçando, tensionando o que não precisa ser tensionado. Soltou todo o corpo, acordou toda a musculatura? Vamos lembrar de fazer a respiração correta para não dar cansaço na nossa voz. Também já conversamos aqui em outras ocasiões sobre a importância da respiração. Nós devemos reaprender a respirar. Quando você inspirar, cuide para que não subam os seus ombros. A respiração deve ser baixa, ou aquilo que nós chamamos muitas vezes de respiração abdominal ou respiração diafragmática. Em vez de mandar o ar no peito, nós devemos mandar o ar lá no abdômen. Essa é a respiração natural, é a respiração dos bebezinhos e a gente vai desaprendendo no decorrer da vida. Então, tente automatizar essa respiração mais baixa. E na hora de fazer o som, e aí está o pulo do gato, na hora de fazer o som, você não deve forçar na garganta. Imagine se você é professor, professora e precisa falar mais alto, mais forte dentro da sala de aula. Você não deve forçar na garganta, porque senão é claro que vai chegar no final da sua aula, você vai estar sem voz. A sua força deve estar lá no abdômen. É o que os cantores chamam de apoio no diafragma ou sustentação. Eu até prefiro chamar de sustentação. Quando nós fazemos esse som sustentado, a força, a tensão lá nos músculos da barriga e não aqui nos ombros, não na garganta, a voz sai projetada muito mais naturalmente. Você pode fazer força na sua voz, você pode jogar a sonoridade lá para frente, você pode cantar com muito mais naturalidade, fazendo força no abdômen e sem forçar nada aqui. Isso diminui muito e diminui sensivelmente as possibilidades de fadiga vocal. Exercite, experimente e faça esses exercícios que você vai perceber que a sua voz vai se manter firme e forte por muito mais tempo. E depois você volta aqui para me contar se deu certo. Aos poucos a gente vai tornando esses exercícios e até mesmo essa prática do apoio, da sustentação, muito mais automáticas. E sem que você perceba, você já vai estar ali contraindo o abdômen para fazer a fonação, para projetar a sua voz para frente. Ótimo que isso se torne automático, significa que você já interiorizou essas técnicas vocais. E como eu disse, depois volta aqui para me contar se isso tudo deu certo. Quer se comunicar melhor? Fale comigo!